Bom dia, professor. Hoje eu e o Luiz a gente vai trazer aqui a anatofisiologia das aves em comparação com os mamíferos domésticos. Bom dia, professor. Bom, a introdução. As aves evoluíram dos répteis e muitas similaridades entre esses grupos ainda permanecem, como a presença de escama nas pernas e um único côndilo occipital. A notável habilidade para o voo permitiu às aves ocupar uma grande diversidade de habitats e desenvolver inúmeras adaptações alimentares. Atualmente, o número de espécies aviárias descritas está em torno de 9.700, divididas em 27 ordens, englobando desde os minúsculos beija-flores até os grandes avestruzes. Tá, e eu vou começar falando um pouco do tegumento dessas aves, onde o tegumento comum das aves é composto principalmente pela pele e seus anexos, como as penas, unhas e bico, que protegem os órgãos internos dessas aves e impedem a entrada de patógenos. E a pele das aves ela é caracteristicamente mais fina e mais frouxa em comparação com as dos mamíferos, e ela tende a sangrar com mais facilidade por ser mais sensível, devido ao pobre suprimento sanguíneo e nervoso. Essa pele ela possui duas camadas distintas. A primeira é a epiderme, que é a mais extensa e avascular, e a derme, que é a mais interna, que contém os folículos, os folículos das penas e os vasos nervosos. E diferentemente dos mamíferos, essas aves elas não possuem glândulas sudoríparas, ou seja, a principal glândula dela é a uropigiana, que ela é localizada dorsalmente à base da cauda e elas servem como elas liberam uma substância oleosa que serve para impermeabilizar as penas. E essas penas elas são estruturas que são essenciais para diversas funções na ave, incluindo a proteção da pele, a termorregulação, a camuflagem e é claro, para o voo, né? Bom, em relação aos bicos e unhas, o bico é derivado da pele e possui uma base óssea coberta por uma lâmina de queratina, denominada ranfoceta, é, que cresce continuamente. Ele tem funções cruciais na apreensão de alimentos, corte, preparo de ninhos e alimentação de filhotes. Em pitacídeos, também auxilia na locomoção. As unhas também são revestimentos rígidos de queratina, derivadas de escamas especializadas em cada dígito, e possuem crescimento contínuo. Sua conformação varia conforme os hábitos de empoleiramento e procura de alimentos da espécie. Agora, o sistema esquelético. O esqueleto das aves ele é altamente especializado para o voo e para a ave caminhar, né? E diversas características contribuem para a sua leveza, como a redução do número de ossos, a fusão de ossos formando placas resistentes, a modificação do membro torácico em asa, a redução da densidade óssea e a presença dos ossos pneumáticos, que são invadidos pelos sacos aéreos. E o osso externo é um grande osso que promove a principal origem dos músculos que servem para o voo. E em aves voadoras, o externo ele possui uma quilha proeminente e a carina, que é para fixação muscular. E é isso. Sistema muscular. As aves elas possuem cerca de 75 a 200 músculos, muitos localizados ventralmente para estabilidade no voo. Os músculos esqueléticos podem apresentar fibras vermelhas ou brancas. As fibras vermelhas, ricas em mioglobina, são adaptadas ao esforço prolongado, como voo de resistência. Já as fibras brancas, que usam glicogênio, são para esforços rápidos e potentes, mas com menor resistência. Em aves com grande capacidade de voo, os músculos peitorais são predominantemente vermelhos. Os principais músculos para o voo que se originam do externo são o peitoral, que abaixa a asa, e o supracoroides, que eleva a asa. O músculo peitoral pode representar até 20% da massa corpórea da ave. Vai. E agora o sistema respiratório.
O sistema respiratório das aves ele é singular e não apresenta um diafragma muscular. E sua principal função é a vocalização, a termorregulação e as trocas gasosas. Existe uma separação entre ventilação e trocas gasosas que permite um fluxo sanguíneo, um fluxo de ar contínuo, que possibilita uma extração de oxigênio muito superior comparado com os mamíferos. E essas aves, elas também possuem os sacos aéreos, que eu já tinha falado, que são estruturas de parede fina que se estendem do pulmão e, e auxiliam a ave a se tornar mais leve. E eles também promovem um fluxo de ar unidirecional através dos pulmões. E é importante que que não ocorrem trocas gasosas significativas no saco aéreo. E também tem um órgão que é a siringe, que ela é responsável pela produção de som nas aves e geralmente ela é encontrada na bifurcação da traqueia para os pulmões. Sistema digestivo das aves, ele é relativamente leve e altamente eficiente em liberar rapidamente a energia dos alimentos, sustentando sua alta taxa metabólica. Em muitas aves, o esôfago se expande para formar o papo ou o inglúvio, cuja principal função é estocar alimentos por um curto período. O estômago é dividido em proventrículo, e aí ele é dividido em proventrículo e tem a porção glandular e moela, que é a porção muscular. O proventrículo, ele secreta ácido clorídrico e pepsinogênio. A moela, ou ventrículo, é responsável pela trituração mecânica do alimento, auxiliada por uma cutícula interna resistente chamada de colina. Em algumas aves, pela ingestão de pequenas pedras. E aqui, né, mostra o trato gastrointestinal do galos. E aí, a entrada, a parte onde fica o inglúvio, né, o papo, que é a parte onde faz a umidificação do alimento, que é a parte do proventrículo, onde é o estômago é, químico, né, dos animais dessas aves. E aí, o ventrículo, que é a parte o ventrículo, proventrículo e o ventrículo, que é a parte mecânica, né? Onde é a parte muscular, onde algumas aves fazem a ingestão de pedras para triturar esse alimento. Agora o sistema urinário. No sistema urinário, os rins das aves eles são alongados, e eles têm uma coloração geralmente acastanhada e se localizam simetricamente nos lados da coluna vertebral, contra a pelve e ao sacro. Cada rim eles são divididos em três regiões, que são as regiões cranial, caudal e medial. Então eles são trilobulados, como dá para ver aqui na imagem, que tem três regiões no rim, e eles não possuem uma pelve renal como nos mamíferos. Essas aves elas não possuem bexiga urinária nem uretra, pois os ureteres eles transportam a urina, que é rica em ácido úrico, diretamente para o urodeu, que é um compartimento da cloaca, e do urodeu essa urina pode ser movida para o cólon reto e os secos para maior reabsorção de água antes de ser eliminada junto com as fezes. E é isso. Em relação ao sistema reprodutor, o masculino, os órgãos incluem um par de testículos, epidídimos e ductos deferentes. Um falo está presente apenas em algumas espécies, como patos e avestruz. Os testículos são internos, localizados crânio-ventralmente aos rins e aumentam consideravelmente de tamanho durante a estação reprodutiva. Nas fêmeas, geralmente apenas o ovário e o oviduto esquerdo são funcionais. O conjunto direito normalmente regride após a eclosão. O oviduto é um tubo longo e especializado, responsável por conduzir o oócito, permitir a fertilização e adicionar as camadas do ovo, como a albumina e a casca, estendendo-se de ovário até a cloaca. Tá, e agora no sistema nervoso e sensorial, onde o cérebro das aves ele é relativamente pequeno quando comparado com os mamíferos. Os hemisférios cerebrais são menos desenvolvidos em comparação com os mamíferos, mas eles têm um cerebelo proeminente, que servem para a coordenação e os lóbulos ópticos
são largos para uma visão aguçada como a maioria das aves tem. E a visão das aves ela é frequentemente, quase sempre, mais apurada do que a dos mamíferos. Esses lobos ópticos eles ocupam grande parte do mesencéfalo e a audição dessas aves também é excepcionalmente desenvolvida, e especialmente em aves de rapina, como os gaviões. E essas possuem adaptações para localizar precisamente sons quando ali no momento da caça. Agora, em relação ao sistema circulatório, o coração das aves, ele localiza-se entre os lobos hepáticos, ou cranialmente a eles. Possui quatro câmeras, dois átrios e dois ventrículos, semelhante aos dos mamíferos, e aí ele garante uma circulação eficiente. Uma diferença é que o arco aórtico curva-se para a direita nas aves. Proporcionalmente, o coração das aves é maior do que o de mamíferos de tamanho comparável, suportando as altas demandas metabólicas do voo. E agora no sistema endócrino. Essas aves elas têm um sistema endócrino que tem a função similar dos mamíferos, onde com glândulas que produzem hormônios influenciam diversos sistemas orgânicos, como nos mamíferos. Esses hormônios eles controlam as funções vitais, como a resposta ao estresse, o processo da muda de penas, principalmente, o comportamento de corte, que são por estresse, as aves elas arrancam as penas, e durante a reprodução e o crescimento corpóreo, é onde principalmente esses hormônios atuam. Agora, em relação ao sistema linfático, ele está presente em todas as aves e é frequentemente como agregados desorganizados. Linfonodos encapsulados, como os de mamíferos, são raros, ocorrendo em algumas aves aquáticas. Um órgão linfóide primário crucial e exclusivo das aves é a bursa de Fabrícios, ou bolsa de Fabrício, localizada na parede dorsal do protodeu da cloaca. Essa bolsa é o local de produção e diferenciação dos linfócitos B, fundamentais para a imunidade humoral. O timo é outro órgão linfóide primário, responsável pela maturação dos linfócitos T. É isso. Obrigado, professor, pela atenção. Até mais, professor.